cancerianes! Bem-vindos ao canal do Capim Guiné. Essa é a leitura de vocês para o mês de outubro de 2021, leitura para pessoas com Sol, Lua ou Ascendentes no signo de Câncer. Se o seu Sol for em Câncer e essa leitura não estiver muito reverberando com o seu momento atual, você pode olhar também os vídeos do seu signo lunar e ascendente. Para uma leitura particular, é só enviar um e-mail para docapinguiné@gmail.com. E acho que falei tudo que eu precisava. Vamos lá, perdoem essa luz horrorosa. Estamos retornando na base do improviso. Câncer, outubro de 2021. O que temos para vocês? Bora lá. Oba! Mudanças. Muitas mudanças. Tá. Sai pra vocês a carta dos peixes. Raposa. Caixão. Criança. Navio. Foice. Rato. Obstáculo. E nuvens. Vamos lá. Quase caiu tudo aqui. No centro do jogo de vocês, a gente tem a carta do navio. Então, a gente está falando de mudanças, de transformações, de todos os tipos aí na vida dos cancerianos. Para muitas pessoas, a gente está falando não necessariamente de mudança de casa, mas de um deslocamento. Então, podemos estar falando de viagens. Yay! Viagens, mudanças, transformações, tá? Novos territórios. Vamos explorar novos territórios. Tá. Para quem estava aí com a questão financeira um pouquinho encalacrada, seja lá como for, isso começa a melhorar no mês de outubro e vocês conseguem, de repente, para quem está com dívida, é uma boa hora de quitar essas dívidas que vocês têm e se libertar dessa pendência financeira, tá? Então aqui tem uma libertação de pendência financeira, o que pode, para quem está indo viajar, ajudar vocês no planejamento financeiro dessa viagem, tá? Eu corto aqui, né? Acabou essa questão e consigo reaplicar, reorganizar o meu dinheiro de outras maneiras e começa a se tornar possível fazer esta viagem. Novidades de maneira geral nas vidas dos cancerianos, tá? Muita coisa entrando, muita novidade, muita mudança. E aí eu tô falando aqui de inúmeras áreas, mas parece que tudo vem muito pela questão financeira para vocês. Tem uma mudança financeira forte em volta de vocês, o que pode dar uma certa confusão até vocês conseguirem se estabelecer. Então, se eu quito, não quito, se eu faço, não faço, como é que eu organizo meu dinheiro, isso pode dar uma confundida em vocês, mas organizando direitinho, dá tudo certo no final. Bom, tá, essa segunda linha aqui, essa questão das novidades, tá. Tem um lugar aqui um pouco de separar o joio do trigo também, é um momento de organização bastante geral na vida de vocês. Então, para quem também está precisando fazer esse movimento de tirar o que não serve mais e abrir espaço para o novo, excelente momento para isso também. Ainda tem algumas questões aqui que eu estou vendo nos cruzamentos financeiros que ficam um pouco confusas até se estabelecerem para que você tenha uma maior liberdade financeira, mas a tendência é que essa liberdade financeira venha. Para alguns isso pode estar falando também de, como eu tenho aqui essa carta de cortes, de uma mudança na fonte de renda de vocês. Então alguma coisa cessa e isso pode dar um sustinho. E aí vocês falam, caramba, cessou essa fonte de renda aqui, o que eu faço agora? Isso que pode gerar essa confusão. E aí o ponto
forte aqui é justamente olhar para isso como um processo, não achar que tipo, é uma grande catástrofe, olhar para isso como um processo e entender a necessidade de se abrir para a possibilidade do novo, de novas práticas, de novas fontes. Então, pensar de alguma maneira fora da casinha nesse sentido, ou de uma maneira que seja inaugural para vocês, sabe? Entender aí, ampliar essa visão, entender quais são os movimentos que são possíveis de serem feitos agora e quais são interessantes, porque talvez você comece a fazer coisas que você não esperava, por isso essa coisa da novidade, de mudança, de transformação, associado principalmente, isso pode estar aplicado em outras áreas também, mas associado aqui no jogo principalmente à fonte de renda de vocês. E isso termina aqui na última linha com um momento que parece que fica tudo muito confuso e você não sabe mais quem é quem, o que é o que, como aplicar, como se organizar. Alguma coisa aí entre esse corte e esse abrir-se ao novo, ela fica muito confusa. Então acho que isso pode ter a ver com aquilo que eu estava falando, de cuidado para não tomar um susto, sabe? Se é uma coisa inesperada, cuidado para esse susto não paralisar vocês, porque o caminho está bem aberto para que novas coisas aconteçam, mas às vezes o novo ele dá um pouquinho de medo, né? Canceriano gosta dessa coisa territorializada, do ninho, de um lugar conhecido, onde sente amparo e conforto, e talvez você tenha que se jogar um pouco para o mundo agora, pensando em novas possibilidades, e isso pode ser um pouco um fator de desestabilização emocional para vocês, porque vocês não sentem tanta segurança para fazer isso, mas a tendência é ser positivo e libertador. Então eu tô falando de fim de ciclo aqui também, de alguma forma, né? Então algo se encerra para que algo se inicie, trazendo para vocês mais liberdade. Então pensa nisso, esse fator vai ser importante. Tem duas palavras de ordem aqui no mês para vocês, que é libertação e o inaugural, né? O novo. Libertar-se e abrir-se ao novo. É sobre isso, tá? E aí a gente está falando aqui de ganhar também novos territórios, né? De explorar novos territórios e possibilidades. Não estou vendo nada muito relacionado especificamente a amor, para quem está aí querendo saber disso. E aí o que acontece, falando um pouco sobre não ter nada a ver com amor aqui para a maioria das pessoas, mesmo que você esteja com uma questão, isso acontece muito, principalmente nas tiragens do baralho cigano, nas minhas tiragens do baralho cigano, né? Tem pessoas que leem de maneira diferente, mas o que eu vejo acontecer muito nesse caso do amor e de não ter nada relacionado ao amor aqui, é que às vezes, mesmo que você esteja com uma questão de... Meu, tudo cai, que descabelado por escrever. Mesmo que vocês estejam com uma questão de relacionamento, que vocês estejam aí ansiando para resolver, ou que isso esteja tomando seu pensamento de alguma forma, quando a tiragem ela pontua muito para o outro lado, isso pode ser um indicativo de que existe algo anterior para você resolver, para você trabalhar, e que esse algo anterior ele acaba interferindo também nas questões amorosas e de relacionamentos, na medida em que quando você se coloca num outro lugar e vive novas experiências, seja essa experiência em que área for, isso te transforma, te modifica e acaba mudando também a visão que você está tendo desse relacionamento. Então, às vezes a gente está passando por um processo que está deixando a gente mais preocupado ou mais estressado ou com, sei lá, uma autoestima mais baixa. E aí quando isso reverbera no relacionamento, você fica achando que, sei lá, você quer casar agora, você fica se sentindo, sei lá, mal amado. E depois que isso passa e resolve, você vê que talvez não seja isso que você quer, você ganha uma independência, você se sente mais potente e começa a ler as suas próprias situações, seus desejos de uma outra maneira, tá? Por que eu tô achando importante pontuar isso? Porque como no início do jogo eu falo, se não estiver reverberando, vai lá ver o seu ascendente e a sua lua. Legal esse complemento também, para quem acha que essa leitura precisa de um complemento. Mas às vezes você está, sei lá, buscando uma orientação de amor, nesse caso, nesse exemplo, de agora, e... Ai, Cosmos, caraca. Ai, gente, peraí. Não, meu filho, se você passar aqui, o fio vai dar ruim. Vai pra lá, fica aqui do ladinho. E aí você fica... Essa merda, gente, desculpa. Fica quietinho aí, Cosmos.
E aí você tá procurando uma orientação de amor, mas às vezes essa leitura é sim pra você, que achou que tava precisando agora. Ah não, tá certo, tá rolando. Achei que tinha parado de gravar. Essa leitura é sim pra você também que acha que agora é o momento de olhar pra amor e às vezes não é porque tem uma coisa anterior. Entendeu? Me alonguei um pouco nisso, mas é porque, não sei, achei importante pontuar. Tá, e aí como eu disse antes, essa questão financeira ela se renova brabo, só que ela demora um tempo para se estabelecer. Alguma coisa que acontece, essa vai ser difícil de eu colocar em exemplo, porque como a fonte de renda de vocês vai ser muito diversificada, de uma pessoa para outra vai ser muito diferente, eu não vou conseguir exatamente aplicar, né, a diferentes realidades. Mas então vou tratar dessa maneira mais ampla, tá? Então essa fonte ela se renova de alguma maneira, e aí se renova, entendendo se renovar não como a mesma coisa que ganha novo gás, sabe? Não é como se quando você renova um contrato, por exemplo, você fica um contrato de um apartamento, de locação. Você fica no mesmo apartamento, você renova ao contrário. Não é dessa renovação que eu tô falando, é sim de uma renovação de finalizar por um lado, de fazer cortes e iniciar coisas novas, tá? Pode ser bastante desafiador e talvez por isso gere essa confusão. Primeiro naquele momento onde você escolhe, né, onde você pensa o que eu faço agora, e depois também num momento de adaptação e de até de confiança, né, de que você é capaz de fazer aquilo, de que aquilo vai dar certo. É uma aposta, é um investimento, mas é importante que você trabalhe investindo em novas possibilidades nesse momento, tá? E aí você entra num campo que ele é um pouquinho perigoso por ser desconhecido e isso dá uma assustada. E aqui tem uma coisa, cuidado, né? Claro, cuidado, principalmente se para quem gosta de ou quer ou tem interesse em aplicar dinheiro agora, pensa bem, não é para não fazer, mas estuda bem quais são as suas possibilidades para não fazer besteira ou tenta não fazer nada de alto risco agora. Enfim, porque o caminho ele ainda tá um pouco anuviado, sabe? Um pouco cheio de dúvidas. Então só tem um pouquinho de cuidado, mas o caminho está super aberto para essa renovação. O que mais que tenho para dizer? Essa questão da viagem, ela, para quem vai viajar, para quem está aí explorando, ou viajar ou explorando novos territórios, ótimo, porque isso serve para essa coisa financeira que está forte no jogo de vocês também, de mudança e transformação. Talvez vocês estejam com uma dificuldade de desenvolvimento estratégico. E esse é um campo que vai pedir uma estratégia. Cuidado para não fazer as coisas muito soltas, sabe? Se organiza estrategicamente para você não correr risco e você também não ficar com essa sensação de insegurança que esse momento pode trazer para você. Aqui a gente ainda está falando muito do outubro, né? A gente está falando muito ainda desse período que é um período de transição. Então eu imagino que em novembro a gente vai ter mais clareza sobre o próximo momento, sabe? Porque aqui está muito focado nessa transição, nesse momento de libertação e de mudança, mas te estimulando a seguir esse caminho, sabe? Não é uma coisa ruim, é uma coisa que ela pode ser um pouco trabalhosa, mas não é uma coisa ruim. Tá. E aí aqui, com caixão, foice e nuvem, não tá muito claro para vocês ainda, né? Cuidado para não ter muito apego, mas não tá muito claro para vocês ainda o que vocês estão finalizando para começar outra coisa. Onde vocês abrem espaço para que entre o novo? Isso está um pouco confuso para vocês de alguma maneira, talvez em termos de área, para quem, né, para quem tá falando que a fonte de renda que é o trabalho especificamente. Porque eu tô usando fonte de renda especificamente, porque não precisa ser necessariamente um trabalho a sua fonte de renda, tá? Podem ser outras fontes de renda. Isso aí fica um pouquinho confuso, onde eu finalizo para poder começar, onde eu abro espaço. Mas eu acho eu acho que as coisas elas começam a vir como consequência. Então, essa coisa de você ir trabalhando um pensamento estratégico e ao mesmo tempo abrindo-se ao novo,
porque eu acho que a dificuldade maior de vocês aqui vai ser justamente de fazer os cortes e as finalizações para que vocês consigam ganhar essa liberdade para fazer novas coisas, novos projetos, explorar novos territórios. Então eu acho que isso pode vir um pouco como consequência. Você talvez não precise ficar tão apegado, o que está finalizando, o que eu preciso finalizar agora. Deixa o novo vir, explora o novo, e aí eu acho que essa resposta ela vem como consequência disso, sabe? De uma maneira mais orgânica, e inclusive menos pesada e confusa do que precisaria ser. Tá, porque tá tudo confuso, né? Tá, mas aí tem o dinheiro entrando, mas de onde vem? Você ainda não está conseguindo enxergar. Para algumas pessoas é esse caminho que eu acabei de falar, e para outras é o caminho contrário. Para outras vocês não estão conseguindo enxergar muito bem o caminho a seguir, mas à medida que vocês vão fazendo cortes de coisa que vocês já sabem que não serve mais e vão se libertando de certas crenças e estruturas e mesmo de certas práticas ou de certos contratos, o novo, ele organicamente começa a aparecer e aí isso começa a ficar mais claro para você. Então, tanto de uma ponta para outra, né, quanto vice-versa, dependendo do caso de vocês aí, são duas possibilidades para este mês. Tá. Para quem... Uma outra coisa, um último alerta aqui, apesar dessa questão de viagens, de repente ser interessante vocês investirem em viagens e transformações e mudanças, tudo por esse lado, tem um outro alerta aqui de cuidado com os gastos. Talvez isso, tanto pela questão da ansiedade, como pela questão de uma certa empolgação dentro dessas mudanças, isso pode acabar te levando a gastos desnecessários nesse momento. Então, um pouco de cuidado com isso também. E entenda como parte de uma etapa o que está acontecendo. Então, não é nada, não é uma bolada, sabe? Não é um one shot, assim, uma coisa que, pum, você faz e aí transforma tudo. Não é isso, a gente está falando de etapas, de comer pelas beiradas, de aos poucos, de fazer planejamento para chegar nesse novo momento que para vocês vai ser bastante transformador. E aí, de todas as maneiras possíveis, vai se aplicar de diferentes formas, em diferentes áreas, dependendo aí do que está acontecendo na vida de vocês, cancerianes, tá? Acho que é isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Não, tá bem focado nisso, então foi aquilo que eu falei, né? O gato, ele é um pouco gordinho, meu gato, e pesado. E ele pulou aqui e se estabacou. Exagerei, mas vocês ouviram o barulho, eu acho, né? Tô um pouco rouca, desculpa, gente, não sei o que houve. É isso, então se organizem, façam as estratégias de vocês para libertar-se e abrir-se ao novo, tá? O foco desse mês é nisso aí. É o que tenho para vocês, cancerianes. Vejo vocês em novembro. Comentem aí se fez algum sentido. Se não fez muito, vocês acham que vocês precisam de um complemento. Lembra de olhar as leituras da sua lua e do seu ascendente. E não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Vejo vocês em novembro. Beijo!